Ao vivo mais uma vez, iniciando essa live. Que bom, aguardando nossa querida Ana Paula para essa live. Estamos todos muito ansiosos. Muitas informações, ela vai compartilhar conosco. Pessoal chegando. Aí, a Paula já está conosco, já está na sala. Excelente. Já vamos iniciar, aguardar o pessoal terminar de entrar. Muito bem, a sala está enchendo. Olá, Lê, querida. Bom, eu vou convidar aqui nossa querida Paula para entrar conosco nessa live. Vamos começar. Opa. Olá! Paula, boa noite! Tudo bem? Como estão aí? Tudo bem, Paula, querida, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Imagina. Estamos aqui, olha, temos muitas fãs suas aqui entrando. A Alessandra mandou um beijão, querida, minha colega de formação, maravilhosa amiga, e tantas outras pessoas aqui, olha, Nossa, que delícia! prestigiar esses conhecimentos que você tem para compartilhar conosco. Imagina, é um prazer, Sara. Muito obrigada pelo convite. Nessa época, nós estamos aqui. A live vai ficar salva. Isso aí, a preocupação é se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, sim. Olha, a gente está ficando assim meio quadrada, né? De tanto ficar sentado, estudando, entendendo como é que essa situação vai ficar. As minhas pessoas estão perguntando onde é que acha a live. Acho que não viram que era no seu Insta, estão entrando no meu Insta. Aí eu não consigo, acho que elas não conseguem entrar pelo meu, tem que entrar pelo seu. É verdade. Será que a gente vai dar? Eu acho Vamos. eu acho. Mandem aviãozinho, ó, o aviãozinho, é só mandar o aviãozinho para as suas queridas colegas. Mandem esse aviãozinho aí para todas as pessoas. Deixa eu pegar aqui. E aí elas serão avisadas que nós estamos nessa sala. Espera aí, deixa eu mandar, porque eles estão entrando na minha. E aí? Então vamos lá, Paula. Espera aí. Aí a gente manda aqui. Claro, isso. No aviãozinho a gente consegue mandar. Pronto, já enviei os aviãozinhos. Isso. Pronto. Aí o pessoal... A gente quer que assista, que a gente está com saudade. Nossa, é verdade. Tá vendo todo mundo aqui. Ai, que saudade das pessoas. Ai, que delícia de ver todo mundo aqui. Ai, que maravilha. Olha só. Mesmo, Gigi. Vamos mandando então esses aviõezinhos para avisar o pessoal da Paula. Porque eles estão entrando no meu Insta, e aí eles não acessam o seu Insta. Acho que eles não viram lá embaixo que era pelo seu. E aí, devagarzinho, a gente vai entendendo como é que funciona essa tecnologia, né? Essas diferenças de vida que nós estamos hoje. E aí,
pensar em como é que tudo isso funciona. Hoje está um pouquinho difícil, mas devagarzinho nós vamos aí aproveitando as situações para trocar conhecimento. Olha, hoje foi um dia de bastante conhecimento. Eu fui banca de uma dissertação de mestrado da Santa Casa no período da tarde, falando sobre o laser na salivação. Então, a gente tem crescido muito e as oportunidades elas estão crescendo bastante, né, com relação à fonoaudiologia. Infelizmente, num momento bastante crítico, mundial, mas por isso é que é bom a gente fazer as lives, né, dedicar um pouquinho desse nosso tempo para a gente trocar um pouquinho de conhecimento. Então, sempre é muito gostoso estar falando com todo mundo, aproveitar todas essas informações. Eu também tenho assistido muita live, não só de cantores, mas de colegas e de dentistas e de médicos. Então, gostaria de agradecer a todos que estão aqui com a Sara, né, para a gente poder desfrutar esse momento e pensar um pouquinho nessa possibilidade de trabalho da fonoaudiologia, nessa interface de voz e motricidade, que às vezes as pessoas pensam assim, a gente fica meio rotulado que só trabalha com uma coisa, né? E não é bem por aí. Então, acho que hoje em dia, mais do que nunca, os canais estão se convergindo para muito mais generalistas do que propriamente especialistas. Não que nós não tenhamos que ser especialistas, ao contrário, né? Mas nós podemos ser especialistas em várias áreas e desfrutar de várias possibilidades de trabalho em conjunto. Principalmente porque fica meio impossível de hoje nós estarmos numa localização e falar, eu só atendo linguagem, eu só atendo criança, eu só atendo... Né? Não dá para a gente escolher muito. Então, essa troca de informações ela é fundamental. Não é? Verdade. Então, é muito gostoso a gente estar nessa troca de informação e pensar nas possibilidades. Então, assim, pensar que motricidade não é fazer exercício, né? A gente tem que parar de pensar com essa coisa de fazer exercício, né? Eu e algumas colegas já estamos aí nesse percurso há quase 40 anos e a gente vem de uma pegada de exercício. Nós somos ensinados a fazer exercício e uma criação da fonoaudiologia que não foi feita por nós. Né? Os conceitos vieram da medicina, vieram da odontologia, vieram da psicologia e a gente continua emprestando conceitos e conceitos que precisam ser atualizados. Hoje eu vou parafrasear uma pessoa que eu gosto muito, que é o Fernando Henrique Cardoso. Eu assisti uma entrevista do Fernando Henrique e ele falou que algumas pessoas continuam com teia de aranhas em cima da cabeça, né? E a gente precisa tirar essas teias de aranha. Então, assim, apesar da gente ter percorrido um caminho grande, eu me sinto na obrigação, uma vez que sou docente, né, do Uniluz, queria agradecer, eu sempre agradeço a oportunidade das faculdades me darem a oportunidade de ser docente. Hoje eu estou aqui em Santos, no Uniluz, a convite da minha coordenadora, da professora Eline. E conosco na sala, minha professora querida. Ela já... É uma querida, minha amiga há muitos anos, né? E a oportunidade que nós temos de trocar, de ser docentes, não é viver há 40 anos atrás. Então, é realmente se atualizar, é ler, né? A professora Beatriz, que é da pós-graduação, que me convida, que eu estou aprendendo muito no núcleo de pesquisa, e a gente lê artigo toda hora, né? Vê artigo todo momento, ver os métodos de avaliação, como é que nós avaliávamos motricidade orofacial, né? Aí avaliávamos por aqui, por aqui, por aqui, por lá. Então, hoje nós temos protocolos, balizadores, temos os POPs, que são tão importantes da gente fazer, todo o programa operacional padrão, então, dentro das faculdades, das clínicas. Então, a vida mudou muito, né, Sara? A vida mudou muito. A vida fonoaudiológica mudou demais. Então, assim...
Para Para muitas coisas. Então, o emprego da tecnologia, então, saber como é que nós vamos usar essa tecnologia, né? Estamos ainda realmente, como nós falamos hoje à tarde, engatinhando no aprendizado do laser, do ultrassom, das tecnologias. Eu, na termografia, estou aprendendo muito na termografia. Eu sou uma incentivadora das avaliações quantitativas, né? Eu fiz meu doutorado em eletromiografia. Ali eu aprendi que quando você fala assim que o masseter é forte, ele não é, né? Hoje a gente vai desmistificar essa coisa. Então, o masseter é o músculo mais forte, ele não é. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui. O masseter é grande, é forte. Não, o temporal tem muito mais potencial de ação, age uma função muito mais importante do que o próprio masseter. O masseter é um músculo que tem superfície, profundo, e o pterigóide medial no meio, que fica aqui em cima. Então, quando a gente tem a bendita da DTM, não é o masseter que está causando o problema. É o medial que está aqui em cima, aqui na inserção, e o temporal posterior que está trazendo essa mandíbula para trás, junto ao condigástrico posterior, que é inervado pelo nervo facial. Então, assim, quando eu comecei a estudar trigêmeo, músculo, 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 músculo. Aí eu entro num doutorado em cirurgia plástica em paralisia facial. E aí eu falei facial, 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 facial. E aí eu descobri que a hora que a gente retrai a mandíbula no digástrico posterior, que é inervado por quem? Pelo nervo facial. Que junto com ele vem quem? O temporal posterior, que é o trigêmeo. Então, a hora que você dá um sorriso, como esse lindo sorriso que você está dando, você está jogando sua mandíbula para trás com o facial e ferrando o seu temporal. E aí, na voz, a gente tem isto, que faz isto. Olha que maravilha! Então, por isso que o cantor não sorri. Por isso que o cantor abaixa, porque se ele sorrir, ele vai jogar a mandíbula lá para trás. A hora que ele joga a mandíbula para trás, ele aciona a cervical. Atlas e axis. Aí dá uma ferrada na sua cervical e aí compromete a sua articulação temporomandibular. Então, não dá para ser especialista em MO sem conhecer fisiologia. Então, assim, eu dou aula de fisiologia há 20 anos. E aí, eu já dei aula de farmaco para odonto, por uma necessidade na FM onde eu estava, a convite da professora Fernanda, que era coordenadora da odonto, e dos outros professores coordenadores anteriores. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade da aula de farmaco, não é? E aí eu fui descobrir que eu não sabia nada, apesar de ser doutora em cirurgia plástica, né, de conhecer bastante a área, o pós-cirúrgico, o pré-cirúrgico, saber as medicações que são indicadas, eu falei, não conheço nada de farmaco. E aí, vamos entender o que é farmacologia. E aí, fonoaudiólogo não tem que saber? Claro que você tem que saber. A gente acabou de tarde saber, né? Discutir até que ponto o uso da dopamina interfere na celorreia e ela vai interferir em toda a sua parte funcional de língua. Uau. Então, eu tenho que saber a ação do fármaco, eu tenho que saber que aquele fármaco vai causar provavelmente uns efeitos adversos significativos, né? E aí a gente fica nesse círculo. E de repente você me convida para falar uma coisa que eu amo. Ai, que bom! Ai, que bom! Sobre voz e motricidade. Principalmente porque hoje nós temos uma gama de fonoaudiólogos que estão se formando para trabalhar com voz. Tá alguém que tá com microfonia? Queridos, vejam aí, por gentileza. Tá dando microfonia mesmo, tá bem alta. Será que é o meu? Eu tô muito alto? O meu som tá muito alto? O meu está bom? Tá bom, tá bom. Aqui, olha. Aí a gente pega, então, muitos fonoaudiólogos que vêm com voz, né? E aí, eu só quero voz.
100% dos meus alunos maravilhosos e queridos saem sabendo assim, MO e voz tá grudada. Total. Né? E aí é muito legal quando você trabalha, por exemplo, a gente pode trabalhar com insuficiência venofaríngea, não necessariamente uma fissura, né? Mas uma pessoa que tem uma incompetência venofaríngea. E aí ela tem uma voz mais ou menos desse jeito, e aí você vai trabalhar com respiração. Né? E aí você tem uma voz desse jeito, e você fala assim, então vamos trabalhar para você melhorar a voz, a capacidade vocal. E aí você não entende que não é voz, que não é laringe, que é... Então, a minha voz é do eco, mas não sou eu. Que coisa, tá dando eco na fala da Paula. Tá dando eco na minha voz, mas não sou eu. Será que se eu colocar o fone melhora? Vamos ver. Vamos testar. Deixa eu ver. Tá dando eco mesmo. Peraí, a gente já troca. Acho que tá com retorno, é isso mesmo. Aí, Já vou arrumar. eu abaixei totalmente meu volume. Abaixei totalmente meu volume para ver se melhora. Acho que Nada como tecnologia, né? Vê se melhorou. Agora acho que tá bom. Isso. Melhorou? Ficou legal? O meu... Vê se... Queridos, Tá. vê se melhorou. Ótimo. O Samuel tá dizendo que sim. O meu som tá abaixado, Rosângela. Já tinha deixado totalmente baixo. O meu tá muito alto, eu acho. Deixa eu abaixar um pouquinho. Tá bom. Tá bom o meu? Tá melhorou. Melhorou? Aí. Tá bom. O pessoal falou que melhorou. A gente vai adaptando, porque cada live a gente vai adaptando o que é preciso fazer. Perfeito? Então tá bom. Então vamos voltar, não é? Que a gente já falou um pouquinho. Então, assim, pensar, então, para falar de motricidade, eu preciso entender o que está acontecendo nessa região. Então, falar de fisiologia, tá? Falar um pouquinho da fisiologia, falar um pouquinho da motricidade, enfim, é falar que uma pessoa que fala assim, você vai trabalhar a voz, você vai, por exemplo, fazer um que continua com hipernasalidade. Tá? Ainda tá dando microfonia no meu. Eu vou abaixar mais um pouquinho. Não. O teu tá baixo, Sara? Tô te ouvindo super bem. Não tá dando microfonia? Deixei totalmente baixo. Totalmente. Tá. Então tá bom. Então eu já baixei um pouquinho mais, acho que agora melhorou. Tudo bem? Tá bom? Sim. Então tá bom. Então, assim, nessa questão a gente começa a pensar assim, se ele tá com o véu palatino, né, incompetente, e aí provavelmente eu vou ter a língua que vai estar posicionada posteriormente, que aí a gente pensa, né, músculos intrínsecos, músculos extrínsecos. O problema não é no intrínseco, é no ex, que são os supraioídeos. Tá? E esses supraioídeos, o que vai acontecer com esses supraioídeos? Ou supraioídeos, né? Na verdade, eles vão estar segurando, fazendo o movimento do palato. E aí, se você não fizer uma manobra de relaxamento, vamos dizer assim, não é relaxamento, mas a gente vai provocar uma sensação na base da língua, e aí você traz e dói pra caramba, tá? Porque você vai tirar essa tensão da base posterior e aí você consegue ter um movimento melhor do osso ióide, que por sua vez começa a melhorar os músculos infraioídeos, que fazem com que a laringe possa melhorar a funcionalidade, tá? Então, assim, trabalhar com incompetência velofaríngea é trabalhar com motricidade, com feedback auditivo. Não é? Então, quando a gente está na disfagia, a gente tem, por exemplo, pessoas que você tem... um dos sinais e sintomas da disfagia é a voz molhada. Tá? Então, a voz molhada é um sinal auditivo que você percebe que tem alguma coisa errada na aproximação da prega vocal. Tá? E aí, se você faz exercício de prega vocal, não adianta nada, porque o problema não é na coaptação glótica. Tá? O problema é na incompetência véu palatino. E aí, o véu palatino, ele é inervado pelo vago. E quem inerva o coração?
O O mesmo vago. músculo. O mesmo Então, mesmo. se você tem uma incompetência de véu palatino, tá? O seu vago tá lá no seu coração, no simpático e no parasimpático, que é um músculo cardíaco liso, né? Muscular liso, e ele tá fazendo isso daqui, tá? Então, até para a gente entender o coronavírus agora, tá? Como é que é o tratamento do coronavírus? A gente pensou que era pulmão, então o fisioterapeuta capacita seu pulmão e aí ver, na verdade, o que, que a gente tem? A gente tem um pulmão que continua com vírus, não é? Porque o vírus está indo pela corrente sanguínea, formando trombos, tá? Então ele está, porque a hemácia que está carregando o vírus, ela não vai ter competência para carregar o oxigênio e muito didaticamente, vamos pensar assim, vai chegar um sangue ruim no pulmão, que por sua vez a microcirculação cardíaca é que faz essa troca. E se eu não tenho um coração que recebe um sangue rico em oxigênio, o que, que ele vai acontecer? Ele vai começar a formar trombos. Ele vai começar a... E aí você vai lá e faz assim, ele está com disfagia, ele está com dificuldade de englutir. E aí disfagia precisa de força. A hora que você emprega força para ele deglutir, ele tem um ataque cardíaco. Eu estou exagerando, tá bom? Sim, sim, sim. Mas é para a gente pensar, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje não é o que a gente viveu em dezembro e em novembro. Então, os pacientes que estão chegando e que estão saindo, porque a gente vai fazer uma pesquisa agora com os que estão saindo, todos, 100% com fraqueza vocal, com dificuldade de olfação, com dificuldade de paladar, com movimentos de língua ok, mas sem ter a sensibilidade. Então, eu tenho um sistema nervoso que não está sendo acionado pelas vias sensoriais, portanto, eu não tenho retorno motor. Tá? E aí, se a gente fizer exercício de força, eu estou matando o cara. Tá? Então, Olha, é importante nós entendermos a fisiologia. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Então, na verdade, a fisiologia responde tudo. Verdade. E ela não é difícil. O que acontece é que ela foi escrita por médicos. E não, essa linguagem médica não é o habitual da fonoaudiologia. Então, a gente precisa trazer essa fisiologia para fono, não é? E aí, dentro do conceito de fonoaudiologia, nós começarmos a criar. Então, assim, fazer exercício, precisa entender. Então, por exemplo, quando a gente faz alongamento de língua, porque eu quero... Por conta do par craniano que afeta. Sim, Samuel, querido. Esse é o meu querido de voz. Que entende tudo de motricidade. E é essa juventude, sabe, Sara, que me bota para cima, que me dá vontade de dar aula. Na verdade, eu vou usar uma palavra assim, a gente para dar aula, a gente precisa de tesão. Para fazer tudo na vida, a gente precisa de vontade, de querer, né? De tesão mesmo. E assim, essa juventude que me dá esse input, sabe? Que me fala, vai, né? Porque eles estão pensando, eles estão recebendo. Eles não têm teia de aranhas nas cabeças, eles estão ávidos de conhecimento, apesar de ser difícil, tá? Mas nada é fácil na vida. Então, fazer essa relação toda, a gente já falou de disfagia, já falou de Covid, já falamos de incompetência velofaríngea em 20 minutos. 20 minutos. Não é? E já começamos a limpar as coisas. E a criança que desonoriza os fonemas sonoros. A criança que... Ai, amei sua pergunta. Porque assim, a criança que dessonoriza, ela tem uma percepção auditiva comprometida. Não é um problema de motricidade. É um problema de percepção auditiva, de sonorização. E não adianta você falar para ela pá e bá. Ela não percebe. Tá? Então, você vai ter que trabalhar com a via sensorial, que é a primeira via de recepção. Tá? Então, é sensorial. Então, você vai ter que trabalhar com a sensação de olfato, sempre falo isso, de paladar, e aí você tem hierarquia de trabalho. Tá? Então, assim, sentir cheiro.
memorizar cheiro, discriminar cheiro, tanto para o paladar quanto para o olfato. E aí você entra na possibilidade, então, da dessonorização, do quanto ela está perdendo. Sem dúvida alguma, uma audiologia é fundamental, não é? Fazer um teste audiológico é fundamental para você perceber. E se entender que não é por uma perda auditiva, e sim por uma dificuldade sensorial de perceber as diferenças sonoras. Que é diferente, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito, muito simples, que é da minha neta. Minha neta está com 5 anos. Aí eu posso falar, porque minha neta, ela vai ter que autorizar, porque vovó é responsável por ela, certo? E aí ela está fazendo o quê? Ela tem dificuldade no grupo consonantal, tá? No RAN. E aí, ela tem uma voz rouca. Então, ela é rouquinha, e aí fica... Não, é porque criança grita muito. Não é. Ela tem uma característica de uma voz rouquinha. Então, para ela falar mais, para ela se impor, ela levanta, aproxima, prega, para ela poder atingir o objetivo. E aí eu comecei a pensar, por que ela está sendo rouca, né? E aí eu começo a brincar com ela para sentir. E aí, assim, ela tem um histórico. Ela nasceu, e quando ela nasceu, ela teve que ser aspirada porque ela comeu mecônio. Então, para a mãe, isso não tem nada. Imagina se a mãe vai lembrar que a filha é linda, maravilhosa. Meu filho, né? Que a filha é linda, maravilhosa, coisinha mais linda da mamãe. Comer mecônio, aspirou, pum, tá linda, maravilhosa. Então, provavelmente, ela tem uma lesãozinha lá. Tá? Claro que eu não vou pedir uma laringo, né? Eu já vou pedir. Agora eu estou preparando. Eu falei assim: olha, você vai no amigo da vovó, que esse amigo vai ver a sua garganta. Eu falei, ele vai dar injeção? Eu falei, não, a gente vai ver sua garganta. Vou fazer uma naso indireta, uma naso, né, com nasoscópio. E aí vou num amigo meu, que ele não sabe que eu vou, mas eu vou, né? E aí a gente vai verificar, mas provavelmente vai ser do lado esquerdo, porque eu já fiz o teste, tá? Então, ó, a hora que aproxima e a laringe dela fica elevada. A hora que a laringe dela fica elevada, a língua vem para frente. Por quê? Porque ela tem uma boquinha maior vertical do que horizontal. E aí, ela não tem deglutição atípica nem adaptada, tá tudo bem, mas a língua, o músculo intrínseco da língua tá bom, mas o extrínseco não, porque o ióide levantou. Então, eu preciso baixar, então eu preciso fazer exercício de laringe. Então, faz o trrr. Eu falei, não, faz devagarzinho, eu não consigo. Claro que ela não consegue, porque quando você faz o alongamento de qualquer músculo, você tem aumento de sarcômero. A hora que você aumenta o sarcômero, você aumenta a miosina e a quitina para você manter o alongamento. Então, eu estico o elástico. Entendeu? E aí eu comecei, primeira coisa. Aí, como que ela senta? Então, ó, ela senta e a laringe vem. Aí a voz fica para cima. Então, quando ela vai falar o prato, ela fala prato. Mas quando ela fala o dragão, dragão. Porque eu preciso só da língua. Então, ela só tem alteração no T e no D. Tá? Excelente, excelente. Mas, se eu não fizer exercício, primeiro, de postura. Então, eu inventei a seguinte moda. Tá? Pietra, você gosta de fada? Ah, eu gosto. Então, a fada tem asa para voar. A fada tem asa nas costas. Então, por quê? Eu preciso aproximar as escápulas. Eu preciso fazer isso aqui nas escápulas, tá? Para promover respiração intercostal, que também é outra coisa que a gente não sabe fazer, né? Respiração intercostal. A gente levanta o diafragma, abaixa o diafragma, levanta o diafragma, não é nada disso. Você tem que levantar intercostais. Estava dando aula para as meninas essa semana, ainda lá na faculdade. Então, você tem que levantar intercostais, expandir intercostais. E não fazer barrigão, que a gente aprendeu há 40 anos atrás, né? Então, quando ela
Então eu falei, então para levantar, eu aproximar os intercostais, para eu poder expandir, eu falei, você vai colocar uma asinha. Eu tenho a foto antes e depois. Uma asinha é uma asinha. Ah, minha filha, virou fada. Né? E aí eu consigo estabilizar a laringe. E aí eu consigo falar para ela, faz para mim, ó. Zzz, barulho da abelha, né? Zzz, zzz. Não, faz devagar. Pego a asinha. Zzz. Aí ela fala assim, fadinha, vovó, fadinha. Zzz. Ó. Zzz. Eu tô sonorizando, tô aproveitando intercostais. Ela tá na postura correta, assim, todo lindinho, bonitinha. Aí passa uns 10 minutos, ela fala assim, tá doendo. Claro que tá doendo. Eu tô posicionando coluna, não tá habituada. Ainda mais, minha filha, faz 2, 3 meses que tá em casa com o pai. Estão vendo televisão, né? Pai com a mãe. Então, não tá fazendo nada, tá jogada no sofá. Tem E mais uma pergunta, Paula. fala. E uma criança com classificação 3, Malampate, com terapia, o véu palatino, tem condições de subir? Tem. Tem. Já vou te explicar como, tá? Então, assim, trabalha a laringe, trabalha a postura, tá? A primeira coisa sempre, vê a parte sensorial, tá? E aí você começa, então, a colocar os músculos intrínsecos da língua para funcionar, tá? Fácil. Quando você tem uma criança, a classe 3, ela falou, né? Aqui. 3, Então, sim. ela tá aqui, tá? Isso é Aham. comum. Tá? É a mesma coisa, gente, não tem diferença. Ó, ela tá pra cá. Posiciona o pescoço, aproxima as escápulas, aí você já vai ter essa, não sei qual é a idade da criança, mas assim, vai aproximar lá atrás, tá? E aí você vai ter que baixar o véu palatino, tá? E subir o véu palatino. Como que você pode fazer isso? Tem uma manobrinha que eu ensino, que é muito legal, mas que dói um pouco, tá? Eu vou fazer, eu tô com a minha mão limpa, então eu posso fazer sem luva, tá? Ó, pra vocês entenderem bem. Deixa eu ver se eu consigo posicionar bem a câmera. Ó, e língua, gente. Língua é isso aqui, ó. Não é anteriorizar a língua, tá? Anteriorizar a língua é fazer isso aqui, ó. Ó. Palato mole movimenta. Então, isso daqui, ó, não é nada. Você tá fazendo só com o músculo intrínseco da língua, tá? Os músculos intrínsecos da língua, eles só se mantêm pelo extrínseco, que são e os supraioides, Sim. tá? Então, fazer isso aqui, ó, não é nada. Agora, fazer isso aqui, ó. Peraí. Ó, vocês vão ver a diferença na minha, ó. Vou fazer. Ó. Pro outro lado. Olha a diferença na minha língua, ó. Pra cá, ela desce. Pra eu subir, ó, peraí. Eu preciso me concentrar. Olha o esforço que eu tô fazendo pra minha língua pro lado, e quando ela vem pro lado direito, pra eu executar o movimento corretamente, sem adaptações de músculo, ó. Peraí. Ó, eu preciso me concentrar. Pra cá vai, ó. Pra cá não. Olha o esforço, ó. Ó. Que eu tenho parestesia deste lado de cá. Uhum. Tá? Mas ninguém sabe. Né? Nem eu sabia, porque é uma coisa tão insignificante, porque foi um dente que eu extraí, que teve uma lesão do trigêmeo há 40 anos atrás, tá? E aí eu não percebo isso, eu só percebo porque eu mordo a língua. Tá? E aí, só desse lado. Tá? Então, quando a gente faz exercício, a gente precisa pensar que os exercícios eles têm que ser sincronizados. Mesmo com criança, gente. Ai, criança, preciso brincar. Não precisa. Você precisa fazer uma atividade que ela goste. Mas ela vai fazer o exercício, sim, se você colocar. Então, assim, a gente precisa entender o que a criança tem, sair daquela coisa de a gente precisar de 500 mil jogos, 500 mil estratégias. Obviamente que eu gosto daquele do cantofone lá, que faz aquela, que dá um feedback auditivo. Eu acho muito legal e é muito barato de fazer, tá? Então, a gente tem recursos muito acessíveis. Agora, quando você tem, então, um véu palatino que não sobe, você vai ter que fazer o exercício de língua assim, ó. 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 Vocês dão pra ver? Ó.
Dá Ó, pra ver. dói. Já me deu vontade de engolir. Aí você trabalha com deglutição atípica e deglutição adaptada, como a gente já trabalhava 50 anos atrás. Não, só de eu fazer isso, eu vou ter que tomar água. Isso aí. Porque você promoveu o véu palatino. Então, a hora que você faz isso, ou então, vocês vão levar um susto agora, tá? Aguenta os ouvidos, ó. Ó. Vou ficar roxa. Tá? Você, ó. Na hora. Já ativa. Já ativa na hora, mas você precisa saber fazer. Não é fazer pã. Você precisa dar a pressão, fazer a pressão negativa para o véu palatino subir. Tá? E aí, esse exercício precisa tomar cuidado com quem tem alteração de voz. Porque ele tensiona. Verdade. Tá? Então, esse eu não posso dar para Pietra. É. Tá? Esse eu não posso dar para minha neta. Porque ela tem alteração de voz. Eu preciso relaxar a musculatura laríngea, tá? Relaxar a musculatura supraioídea, tá? Relaxar Eu estou usando o termo relaxar para vocês entenderem. Relaxar a base de língua para ela ter movimento dos intrínsecos. Se eu não fizer isto, a gente tem que pensar que a gente divide tudo. O que é homeostasia? Aí eu falei assim, é o equilíbrio. Não, homeostasia, agora eu já aprendi uma nova. É a busca do equilíbrio, tá? Então, como é que a gente busca o equilíbrio? Se eu tenho uma musculatura que está rígida aqui, não adianta que essa daqui, minha filha, não vai conseguir, tá? Então, a gente precisa entender como essa engrenagem funciona, né, Sara? A gente precisa entender como tudo funciona. É difícil? Pergunto para vocês. Tá muito difícil o que eu tô falando? Me dê um feedback do que eu estou... Inclusive, tem uma pergunta aqui que o pessoal já tinha me mandado anteriormente, Paula. Então, escreve para a gente ganhar tempo, porque infelizmente 1 horinha é muito pouco com a Paula. É maravilhoso. Nós precisamos de muito mais. Fala. A pergunta é a respeito do shaker. O shaker é um bom exercício para treinamento miofuncional? Ele é um bom exercício para disfagia. Para exercício miofuncional, depende qual é o seu objetivo, tá? Olha, uma vez eu estava fazendo um curso e alguém perguntou assim, como é que eu faço exercício para PC? E aí o professor respondeu, não sei. Quem é? Qual é o caso? Exatamente. Qual é o caso? Então... O shaker, ele é bom, ele tem um bom trabalho na disfagia, eu gosto, mas eu preciso saber quem é o paciente para motricidade, porque na disfagia a gente precisa de força. Na motricidade nós não precisamos de força. Um beijo, Renatinha, minhas alunas. Tá? Então, assim, na motricidade eu preciso de comprimento, eu preciso saber alongar, manter... Porque todo exercício que você faz com alongamento, você tem muito mais atuação de músculos, de sarcômeros. O que é sarcômero, tá? Sarcômero é uma unidade do músculo que é responsável por desenvolvimento de força. Então, quando a gente faz alongamento, a gente tem aumento de sarcômeros, e a gente tem aumento de trabalho de miosina e actina, a gente tem atuação do cálcio, que vai se juntar com a ATP para dar o ADPase, para dar força para você. Sim. É importante a gente saber do que as pessoas são construídas. Então, assim, agora, o Covid, a pessoa não tem oxigênio, ela não tem hemoglobina, a hemoglobina não está transportando oxigênio. E aí a gente estava vendo que o nível de saturação, às vezes ele está bom, mas você tem uma taquicardia imensa, 150, 170 batimentos cardíacos para ela conseguir essa saturação. Então, assim, quando você faz exercício de força, você precisa saber quem é o seu paciente. Se ele é um paciente idoso, ele não tem cálcio. Ele tem dificuldade no cálcio. E aí você não vai ter o input que a gente precisa. Então é muito mais importante fazer alongamento que você mantém durante aproximadamente, no máximo, o que a gente tem na eletromiografia, o que ela mostrou?
que no terceiro movimento você fadiga o músculo pequeno. Uau, olha aí, é muito rápido. É muito rápido. Então, o primeiro você consegue, no segundo você mantém, no terceiro você tenta. Então já é uma adaptação. Então você vai usar outros músculos para poder conseguir executar essa função. Então, o que a gente preconiza? Começar com 3 execuções de alongamento, que você conduz esse alongamento, e aí você vai falar assim, e o respirador oral? Dá sentido para a terapia. E uma pessoa irrequieta, dá sentido para a terapia. Tá? Se você der sentido... Gente, criança hoje não é como antigamente. Então, assim, eu tenho umas experiências que eu atendi a criança, não atendo mais, porque eu comecei a ser muito checada. Falei, gente, eles estão me checando demais. E criança pergunta. Né? O adulto faz assim, será? Você não é uma incógnita. A criança não, a criança bate de frente. Então eu tive uma criança que me fala assim, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Aí eu fui brincar com ele, mas eu não quero brincar, eu quero aprender. Como que eu tenho que falar direito? Olha aí. Tá? Como que eu tenho que fazer? Então, se você motivar e você explicar, as crianças hoje são... É óbvio que você vai fazer uma terapia mais lúdica, que nem eu fiz para a Pietra, bota a fadinha no meio, dá sentido para a terapia. Se você consegue dar sentido... Primeiro, ela gosta de fada? Gosta. Né? Não vou fazer isso com o Joãozinho, que não gosta de fada. Tá? Criança, né? E aí, isso, obrigada, o universo da criança. E aí a gente nós estamos no século XXI se reinventando. Essas crianças são mesmo incríveis, Ritinha. A gente sabe como eles ensinam pra gente. Olha outra pergunta maravilhosa aqui. Tão difícil trabalhar com o dorso de língua das crianças. Pode falar do dorso alto? Posso. Então, dorso alto você vai. Ah, ela vai te morder. Não vai. Tá? Você vai pegar aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Ó, pega aqui, vai fazer uma pinça, ó. Tira a mão. Dói pra caramba, eu quero que vocês experimentem. Meus alunos sabem porque eu já expliquei pra eles. Isso é relaxamento de fáscia faríngea. Tá? Então, a gente tem que relaxar a fáscia faríngea. A fáscia faríngea, ela recebe toda a atenção da boca. Toda. Então, se a gente não relaxar a fáscia faríngea, a gente não vai ter nem uma voz boa, nem uma fala boa. Então, ó, aqui. Tá, eu vou exagerar. A minha não dói nada. Ó, aqui. Você traz pra frente. Tá? Vai doer muito, por quê? Porque a gente tem uma tensão lá atrás, tá muito tenso, então toma cuidado. E aí você faz e tira a mão. Ai, doeu. Aí você fala, quer ver o que eu vou fazer de novo e não vai doer? Por quê? Não dói. Porque você ativa trigger point. Aí o músculo está... A hora que você ativou o trigger point, que é o ponto de dor, ele faz e ele alonga. Tá? Então, é um toque rápido, curto, preciso. Tá? E aí você consegue fazer, por exemplo, go. Tá? Quase que, ó. Desobstruir via aérea. Tá? Porque levanta o véu palatino. Tá? Então, assim, eu fazia sopro, eu fazia gargarejo. Me ensinava... Gente, século XIX, não é nem 20. Tá? A gente tem que fazer essa fonoaudiologia ser diferente da fisioterapia. Não adianta brigar, falar que o fisioterapeuta está ocupando o nosso espaço, porque ele tem habilidade, ele está habilitado a isso, tá? E muitas vezes ele tem esses conhecimentos que nós não temos. Porque a gente tem que saber áudio, linguagem, MO, voz, disfagia, né? Aí a gente tem que... E acaba, o básico fica muito difícil. Tem mais alguma pergunta? Eu não estou enxergando, Sara. Como fazer essa pinça agora no teleatendimento? Fácil, tá? Você vai lá e fala para ele fazer exatamente isso. Você não conseguiu fazer olhando, ó. Pronto. Ai, não consegui fazer direito. Faz de novo. Tá? Faz de novo. Ai, não consegui fazer. Então, espera e aí você vai fazer isso daqui, ó. Peraí, ó. A língua tem que estar afilada, ó. Aqui não dá pra ver porque não tem luz. Espera, deixa eu ver se chegar a luz pra mim. Ó o meu véu palatino. Ó. Ai.
Tá? Ó. Go. Ai, não consigo. Peraí. Go. Ai, não vou pôr a mão na boca dele. Ponha. Ponha. Se você não falar para ele o que ele tem que fazer, ele não vai fazer. Tá? Verdade. Se você não falar, ele não tem essa capacidade. Os nossos pacientes não têm essa capacidade. A gente fica assim, faz! Não, vai lá e faz para ele, tá? Então a gente tem que fazer para ele entender que ele não tem essa capacidade. Agora, nós temos que ter essa capacidade. A gente tem que chamar para a gente essa responsabilidade, não é? Ah, o paciente não é colaborativo. Não, claro que a gente tem paciente que não quer fazer terapia, tá? Mas se ele não é colaborativo, vamos voltar para a gente e pensar assim, o que é que eu posso fazer para que ele seja colaborativo? Eu já recebi uma criança que ficou 2 anos numa fono com incompetência venofaríngea, fazendo vários exercícios. Quando ela chegou para mim, tudo que eu dava, falei, gente, é diferente isso aqui. Ele falou assim, eu não quero, eu estou feliz comigo. Ele tinha 10 anos. Eu estou feliz comigo. Quem quer me mudar é a minha mãe. Eu não tenho problema na escola, eu estou feliz com a minha voz, tá tudo de bom comigo. Eu não quero mais fazer nada disso. Eu falei, até logo, passe bem, beijo. Entendeu? Porque a gente não consegue modificar o outro pelos nossos valores, ainda mais no século XXI, que nós estamos num momento de respeitabilidade. Né? Nós estamos vivendo a possibilidade de sermos democratas e entender o que o outro quer. Não é? Estamos nesse momento de vamos ser parceiros, mas vamos ser respeitadores. Por isso que às vezes eu não concordo. Antigamente, no meu primeiro slide de motricidade, eu coloco as pessoas que são responsáveis por eu estar aqui. Que são Beatriz Padovan, Irene Marquesan, a Glorinha Bifiber, lá do Rio de Janeiro, Leni Quirilos, Esther Bianchini, minha colega de turma, Giedre atualmente, a professora Anitta Nelotto. Por quê? Porque são pessoas que têm trabalhos. Mas o que acontecia na Beatriz Padovan? Ela tinha uma linha de trabalho. O que tem hoje a Giedre? A Giedre tem raciocínio. Não é? O que a Fabiane, a Stephanie de Santa Catarina tem? Raciocínio. Não é? O que a Elisandra tem de Porto Alegre? Raciocínio. Então, nós não temos linhas de trabalho, nós temos raciocínio em cima daquilo, do que eu tenho de possibilidade de fazer o diagnóstico. Fundamental o diagnóstico. Fundamental. Se eu não sei fazer diagnóstico, eu não consigo fazer terapia. Perfeito. Essa é uma das perguntas a respeito exatamente do POPs. E você pode nos falar um pouco mais a respeito desse programa operacional. Então, na verdade, o que a gente tem é assim, principalmente nas instituições, isso é um programa institucional e que a gente talvez tenha que começar a pensar isso na clínica. Então, na sua clínica, o que a gente tem de procedimentos operacionais padrões? Tá? Porque nós não podemos atender os pacientes diferentemente. Nós temos que customizar as terapias, mas a gente tem que ter procedimentos operacionais padrões que fazem parte da sua atuação. E isso faz com que você tenha um diagnóstico preciso. Isso faz com que você elabore, por exemplo, uma coisa que as pessoas fazem para mim. Quanto tempo você vai dar de terapia? Uma palavra que eu abomino é depende. Nada depende, gente. Se você vai no médico, claro que se você vai depender se você vai tomar o remédio que o médico mandar ou não. Então, tudo na vida depende do que o outro vai fazer. Mas se você fizer exatamente o que eu estou te pedindo, em 3 meses eu vou atingir tal objetivo. Então, qual é o meu objetivo com a Pietra? Em 2 sessões eu tenho que fazer com que ela saiba se posicionar. Em 2 sessões ela tem que saber qual é a diferença dela colocar o tarã, tá? E o parã. Na outra sessão, qual é o meu objetivo? Então, esses procedimentos operacionais padrões, eles têm que ser determinados. Então, o que eu vou fazer primeiro? Qual é o meu objetivo? Eu atingi esse objetivo, para onde eu vou caminhar? É como se fosse um fluxograma, tá? E aí eu aprendi isso onde?
No HC, que é uma escola, né? Eu fiquei quase 20 anos no Hospital das Clínicas e, assim, com muito prazer eu falo isso. E a necessidade das universidades, das clínicas universitárias, de terem esses procedimentos operacionais padrões para que nós, docentes, falemos a mesma língua, né? Para que nós todos formemos as pessoas da mesma forma. Então, quando a gente tem esses procedimentos, por exemplo, qual é o protocolo que você vai usar? O que esse protocolo vai te direcionar? Qual é o material que você vai precisar trabalhar? Tá? Então, o que eu preciso? O que eu preciso para fazer isso? Até para nós mensurarmos isso, não é, Paula? Isso é muito importante. Outra coisa que é fundamental são os indicadores. O que te indica que aquela pessoa precisa. O que te baliza para a sua terapia. Tá? E a nômina, a gente usa muito o termo errado, Sara. A gente não sabe o que é um exercício isométrico, a gente importou esse conhecimento e a gente utiliza isso com uma nômina não muito adequada. A gente precisa pegar essa nômina e fazer com que todos nós falemos a mesma língua, não é? Então, o que é um exercício isométrico? O que é uma manobra isométrica? O que é uma manobra de alongamento? Não é? Quando a gente está na voz, é muito simples a gente entender o que é uma manobra de alongamento. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vou fazer um trrr, né? Trrr, e aí eu posso fazer um trrr, né? Você tem a pista visual. Por exemplo, quando eu faço uma manobra de alongamento de mandíbula, quem tem uma protrusão, classe 3, né? A hora que você faz a retração, ele faz assim, ó. Ele não está retraindo nada. Ele está usando zigona, tá? E a hora que ele faz isso, ele vai mastigar. Opa, caiu aqui. A hora que ele vai mastigar com zigona. O masseter dele está hipofuncionante. Ele está usando isso aqui para mastigar. Classe 2 é assim, tá? Você faz isso aqui, ó. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ó, alongamento de masseter. Tá? Como é que eu mantenho? Como é que eu melhoro? Ó, fiquei torta, peraí. Associa a respiração com o movimento, vê o quanto é difícil. Vê como é difícil você ter dois centros neurais funcionando ao mesmo tempo. Por isso que a gente não é físio, a gente é fono. Pode falar. Outro dia o Marcelo, um amigo meu, falou: vai lá fazer fisioterapia com a Paula. Eu falei: pode vir, não tem problema. Tá? Eu vou mostrar o que é fono. Tá? Então, quando a gente associa, para quem não sabe, você vai falar, eu não durmo no formal, não. Eu adoro pensar, e pensar deixa a gente ativo, né? Libera serotonina, né? Então, assim, a gente precisa dessa coisa, a gente precisa estar dentro desse movimento, né? Sim, Que peninha, a gente está acabando. A respiração é fundamental. Associa a respiração com movimento e respiração de... Não precisa ser respiração diafragmática. Qualquer uma. Sem oxigênio, né? O músculo não alonga sem oxigênio. Não. Mas os nossos pacientes têm o quê? Hiperfuncionalidade. Isso. Tá? Acontece hiperfuncionalidade. Exatamente essa tensão de cintura escapular. Sim. Como que a gente resolve essas questões se a gente não aplica a respiração, não é? Em posicionamento. Não tem como. Não tem como. Eu não faço eu faço exercício sim, Rita. Eu faço exercício de estética, eu passo meus creminhos. Se puder, eu vou fazer alguma coisa, porque a gente tem que ficar bonita também. Faço pilates, né? Porque se a gente não estiver feliz, se a gente não tiver oxigênio, se a gente não tiver... a gente não tem vida. Né? A gente precisa de muita serotonina, a gente precisa de muito cortisol. Nossos músculos precisam disso, tá? É isso mesmo. Eu faço os meus alunos fazerem. Uma coisa que eu faço antes de prova, eles levantam, é que a gente agora não tá com esse movimento, mas vamos primeiro, antes de fazer prova, ninguém estressado, todo mundo vai respirar.
Por onde, professora? Eu falei, pelos olhos, pelos ouvidos, pelos olhos, por tudo quanto for lugar. Respira. E solta. Respira, solta. Tá? 5 minutinhos, pronto. Ninguém precisa colar, ninguém precisa ver do lado. Você aprende a trabalhar com o seu conhecimento. A gente tem hoje as metodologias ativas que vieram para ficar, que o conhecimento é passado através da prática. Então, assim, fazer live é mostrar mesmo, não é? É discutir. O que faltou? Nossa, não faltou faltou mandar nada. beijo. Não faltou nada. Já estamos aí terminando. Quero agradecer demais. Olha, a gente vai ter curso de pós-graduação no Uniluz, a gente tem curso de formação na Open Mind, a gente tem curso de especialização também online pela sigla. Então, assim, tem bolsa de estudo. Então, assim, parem de dizer que a gente não tem oportunidade. Por quê? Porque as oportunidades estão aí. Então, busquem. A gente tem agora tempo para ir no Instagram, Facebook. Então, busquem as possibilidades. Busquem as bolsas, os descontos, que vocês estão aí com todo o direito de fazer isso. Eu que agradeço, Sara. Nossa, esse é um posicionamento muito incrível que nós temos visto aí dos nossos colegas, principalmente dessa nova geração, que tem buscado cada vez mais conhecimento. Sim. Realmente, tem se inteirado, tem buscado formação. Então, super convite. Ai, meu sobrinho neto querido, que eu não vejo faz anos, está na minha live. Querido. Beijo para todos aí em Bauru, são de Bauru e Marília. Olha aí. Tá vendo? A gente tem a oportunidade de ver a família, de isso é maravilhoso esse mundo. Olha que querido. Falou que você é um ícone. Olha aí, viu? Que lindo. Obrigada, agradeço muito. Então, foi maravilhoso esse tempo que nós tivemos juntos. A live vai ficar, então, gravada aí para vocês por essas 24 horas. Revejam, anotem, porque a gente tem que ter o nosso caderninho aí de lives. É super importante, porque são conhecimentos incríveis que nós temos aí a oportunidade. E esse é o meu prazer, então, oferecer esse espaço para nós termos aí conhecimento, adquirindo conhecimento e raciocinando a fonoaudiologia de uma maneira como e usar mesmo, então, de todos esses conhecimentos para depois, na prática clínica ou no na hospitalar, enfim, o que você fizer, você tenha essa diferença de uma fonoaudiologia embasada, que tem todo o critério de conhecimento realmente. No YouTube. O pessoal mandando vários beijos. Você consegue salvar e colocar no YouTube? Estão perguntando. Eu consigo sim. Aí eu coloco no meu canal também. Pronto, isso. Ótimo. Tá bom? Você fala para mim e eu coloco no meu canal. Gente, foi um prazer imenso, viu? Maravilhoso. Um grande beijo, então, Paula. Tchau, maravilha. gente. Até uma próxima. Até mais. Obrigada, Sara. A gente se fala depois. Até mais, gente. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Obrigada.